Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada dentro aí, senhores e senhoras. Vamos sempre para frente, sempre. Vamos aí agora dando início aí à parte especial do Código Penal. Ali, a partir do 121, vamos ter muitos, mas muitos crimes em espécie para tratarmos aí. Tá bom? Muitas felicidades a todos e a todas, bons estudos e vamos em frente. Vamos aí, que o que interessa é conteúdo. Vem dizendo a questão 150, 230, falta pouquinho mesmo, senhora. A questão é bem recente, 2019, olha aqui, ó. Bem longuinha, vamos dar uma lida aqui, ó. Vem dizendo que Davi, em dia de sol, levou sua filha de 3 anos para a piscina do clube. Enquanto a filha brincava na piscina infantil, Davi precisou ir ao banheiro, solicitando então que a amiga pediu, a amiga, né, a Carla, que estava no local, ficasse atenta para que nada de mal acontecesse com a Vivi. Carla se comprometeu a cuidar da filha de Davi, se comprometeu, tá? Aqui é importante. Naquele momento, Vitor assumiu o posto de salva-vida da piscina. O Vitor é o salva-vida da piscina. Aí Carla, que sempre for apaixonada por Vitor, começou a conversar com ele, e ali trocar aquela ideia, conversando, e acabou que o Vitor ficou de costas para a piscina, não atento a todos os acontecimentos ali em relação a quem estava se banhando na piscina. Ali, e aí começou a conversar, e Vivi começou a brincar com o filtro da piscina, a menina lá, e acaba sofrendo a sucção que a deixa embaixo da água por um tempo suficiente para causar o afogamento, a fatalidade fora do comum, Senhor. Mas aí o Davi, que vê, que o pai da menina vê, quando acontece de uma pequena janela ali do banheiro, do local, mas o fecho da porta ali, ó, fica emperrado, ele não consegue sair. E o Vitor e a Carla não estão nem aí, ó, não vem o ato do afogamento da criança, uma que teria ali, que ficou de cuidar da menina, a Carla, e o Vitor teria a responsabilidade, sim, por ser salva-vidas, e não fizeram nada. Aí estamos aí, senhor, com aquela questão lá do... Voltamos, né? Aquela questão lá do artigo 13, que dá relevância da omissão, que diz o parágrafo 2º do artigo 13. Quando a omissão é penalmente, né? Quando a omissão é penalmente relevante, quando o omitente devia e poderia agir. Ali os dois deveriam e poderiam agir. Aí tem ali a questão de quem tem, por lei, obrigação de cuidar e proteger, seria o caso do salva-vidas, ele teria ali, por lei, ele foi contratado para fazer a questão de algum problema de salvamento ali em relação a quem estivesse banhando na piscina. E a outra situação que se tem no parágrafo 2º é que, de outra forma, alguém assume a responsabilidade de impedir o resultado. A Carla, no caso, ela assumiu ali, ela foi chamada garantidora, é o agente garantidor que tem aí. Já falamos bastante disso, de agente garantidor, trocamos muita ideia nesse sentido aí. A questão vem em relação às alternativas, vem dizendo que Carla e Vitor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuir obrigação de agir na situação. Aí temos que observar que sim, eles tinham o chamado dever e poder de agir e não fizeram. Infelizmente, a Vivi veio a falecer e eles vão responder sim por homicídio culposo, porque não observaram o devido dever de cuidado, né? E aí entra como homicídio culposo. E há previsão legal? Há previsão legal, artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. A letra B, vamos verificar que Davi apenas poderá responder por homicídio culposo, já que era o único com o dever legal de agir. Não, nós vimos lá pelo parágrafo 2º, a linha B, que a Carla também teria o dever agir e não fez. Ela era agente garantidora também, tá? Davi, Carla e Vitor também, que é o Davi, né, que é o pai, né? Davi. Não, que é o Davi, é o pai, né? Davi é o pai. Davi apenas poderá responder por homicídio culposo, já que era o único... Não, ele não era o único, né? Era o pai da criança. Desculpa que eu confundi Davi com o Vitor, é muito nome aqui. Ele não pode, o Davi não pode, como pai, ele não tinha como sair, ele ficou preso, emperrado lá, por mais que ele tentasse, não conseguia. Então, não pode responder por nada, não pode responder por nada. Ele deixou ali, nem abandono incapaz, ele pode, porque ele deixou alguém cuidando da menina, tá? Que foi a Carla.
E aí, vamos seguindo. Davi, Carla e Vitor poderão responder por homicídio culposo, já que os três tinham o dever de agir. Apesar de os três terem o dever de agir, o Davi, o pai, não pode responder. Ele não conseguiu sair por ali, aquela circunstância que deixou ele preso lá. Tá? Carla e Vitor poderão. O Vitor apenas poderá responder por o crime de omissão de socorro? Não, não é omissão de socorro. Aqui é omissão imprópria. Lembra daquela situação que nós trabalhamos? É omissão imprópria, não é omissão própria. Tá? Ele tinha um dever agir, o agente garantidor. Ele teria tudo isso aí para resolver. É o chamado crime comissivo por omissão. E aí, vamos seguindo, senhores. Homicídio, trabalhando de homicídio aí. A 151, vamos aqui para frente, vamos embora. 151 vem dizendo aí a questão também bem recente, é 2018, com o exame 25, a Marta e Plínio se encontram em um quarto de hotel. Os dois estão ali e, após discutir o relacionamento, aquela questão da DR, né? Por várias horas, acabam ali por ofender reciprocamente, o que houve via de fato ali, previsto até no artigo 21 da Lei de Contravenção Penal, né? A Márcia, então, querendo dar fim, a Márcia quer dar fim, olha aqui, ó, a Márcia quer dar fim à vida, não relacionamento. Era para dar fim só ao relacionamento, mas a Márcia decide dar fim à vida de ambos. Ingressa no banheiro do quarto e liga o gás. Ali liga o gás do banheiro, aproveitando de fato que Plínio estava dormindo. Em razão de fortes cheiros, olha aqui, ó, importante exalado, quando ambos já estavam desmaiados, os seguranças do hotel invadem o quarto e resgatam o casal, que foi levado para o hospital. Mesmo assim, ocorreu o quê? Acabaram sofrendo lesões corporais graves. Registrado o fato na delegacia, Plínio, revoltado com o comportamento de Márcia, procura a senhora como advogado, o senhor como advogado, e irá, então, esclarecer para o Plínio, né, a conduta de Márcia. Configura o que a conduta de Márcia? Vai configurar o crime de... Aí vem questão aqui, ó, lesão corporal grave, a pena, tentativa de homicídio qualificado e tentativa de suicídio. Olha que interessante, ó, tentativa de suicídio, de homicídio. Vou apagar aqui para não confundir. Tentativa de homicídio qualificado apenas, tentativa de suicídio. Tá? Olha aqui, quando a questão traz aqui tentativa de suicídio em relação à Márcia, ela não se pune no direito brasileiro a tentativa de suicídio, tá? Consigo mesmo. Ela não existe no direito penal brasileiro a autolesão. Então, a letra ali, a B e a D, que aqui a gente pode já cortar, senhora. Nós podemos cortar, podemos. Tá? Não houve tentativa de suicídio em relação a ela, né? Então, já tem que cortar essas duas aqui. A Márcia tinha a intenção de tirar a vida de ambos, tinha de tirar a vida dela e a vida do Plínio, do pobre do Plínio aí. Então, o que vai acontecer? Ela, no caso, por que tentativa? Vem a questão dela. Tentativa porque somente não ocorreu por questão dos seguranças entrarem lá. Houve que circunstâncias alheias à questão da vontade de Márcia, né? Seguranças entraram lá e resgataram os dois ainda com vida. E qualificada, ela irá responder por tentativa de homicídio qualificado. Por que qualificado? Pegue aí o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, que lá diz que quando o homicídio é cometido com o emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tá? A questão ali há uma asfixia, e tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou até mesmo o que possa resultar perigo comum. A questão ali de você abrir o gás e deixar, pode ser configurada em questão de perigo comum. Tá? O Kleber Masson diz na sua doutrina que o meio insidioso, para entender, meio insidioso, cruel, então, só para fecharmos aqui, ele diz na sua doutrina que o meio insidioso é o que revela estratagema, ou seja, a pessoa dá ali uma forma um conjunto ali de ideias e até mesmo de simulação, né, da capacidade danosa, sem ser notado pela vítima. Isso é um meio insidioso que ele fala.
é o emprego do veneno. Ele ali, sem que a pessoa veja, dá 3 gotinhas de veneno e a pessoa acaba vindo a morrer por conta do veneno. E outro meio insidioso, falado por veneno. Então, o meio cruel, o Masson fala, que é o que inflige à vítima a um intenso e desnecessário sofrimento para alcançar o resultado, desejando o resultado desejado, revelando aí a insensibilidade do agente. Os meios ali que se tem é o fogo e a tortura, né? Você pegar um intenso sofrimento desnecessário. A tortura realmente é um intenso sofrimento desnecessário para alcançar o objetivo que ele quer, que a pessoa morra, que é o homicídio, né? A lei autoriza uma interpretação aí que vem a questão desse meio cruel por veneno, por fogo, tortura e veneno. A lei, por esse dispositivo que nós vimos, do inciso 3, do parágrafo 2º do artigo 121, a lei autoriza uma interpretação analógica que coloca justamente a asfixia nesse meio aí. Tá? E aí temos também o emprego do veneno, se ele for forçado a tomar o veneno, além de ser um meio que está ali previsto logo no primeiro momento ali do inciso 3, caracteriza um meio cruel também, meio cruel. Tá? O Cléber Masson, na sua doutrina, vem trazendo tudo isso aí. E, por final, ele fala que a respeito ali de que o meio possa resultar perigo comum, é aquele que, além de proporcionar sofrimento intenso, exagerado à vítima, pode também colocar em risco um número indeterminado de pessoas, que também, no caso de abrir ali a questão do gás, pode ali ocorrer uma explosão e colar ali um perigo, chamado perigo comum, né? E por isso ali poderia também até a massa ser enquadrada nessa situação. Então, por tudo isso aí, senhor, nos sobrou a alternativa A e B. Então, conforme nós falamos, houve uma tentativa de homicídio qualificado, porque os dois não vieram morrer, porque os seguranças entraram no quarto. Houve uma circunstância alheia à vontade de Márcia. Então, ela irá responder por tentativa de homicídio, e não por apenas, né, aqui vai falar lesão corporal, ela não irá responder pelos fatos já praticados, não vai existir isso não, tá? Ela irá responder sim por tentativa. E aí vamos seguir para frente, sempre para frente. Aqui vem dizendo, essa questão aqui é um pouquinho longa, e houve, na época que ela saiu, em 2012, muita polêmica. Até hoje se discute quando se quer trabalhar com essa questão aí. Vamos tentar aqui rapidinho, para não perder tempo. O Zenão e o Gorgias, né, desejam matar Tales. Ambos sabem que Tales é pessoa bastante metódica, então ele tem aquela rotina todinha de chegar no trabalho, ele chega no trabalho, pega uma xícara de café da copa, deixa em cima da bancada a xícara, uma xícara particular, aí vai à sala, busca um jornal, retorna na bancada, lê, ou seja, sempre ele faz aquela rotina ali, enquanto degusta a bebida. Aproveitando de estar dados, né, dessa rotina do Tales, o Zenão e o George resolvem executar o crime de homicídio através de envenenamento. Agora, observe aqui que o Zenão e o George eles não sabem um da conduta do outro. Vocês vão observar isso aí. Para tanto, Zenão, certificando-se que não havia ninguém por perto da bancada de Tales, coloca 0,1 ml de um poderoso veneno. Logo em seguida, chega o Gorgias, né, que também verifica a ausência de qualquer pessoa e adiciona no café 0,1 ml do mesmo veneno poderoso, ok? Sendo que um não sabia do outro, um já havia colocado, o outro vai e coloca depois ali o veneno. Posteriormente, Tales retorna à sua mesa, senta confortavelmente, aquela rotina que ele faz, né, e degusta o café ali, lendo o jornal, como fazia todos os dias. Cerca de 2 horas após a ingestão do veneno, Tales vem a falecer, Tales morreu. Ocorre que aí tem que toda a conduta de Zenão e Gorgia foi filmada ali pelas câmaras internas, né? Ali na sala da vítima, aos quais eram desconhecidos de ambos, razão pela qual a autoria restou comprovada, correto. Também restou comprovada que Tales somente morreu em decorrência da ação, olha que informação importante, somente morreu em decorrência da ação das duas doses, ou seja, somente 1 ml não seria suficiente, não seria capaz para provocar morte de Tales. Com base na situação, é correto afirmar,
Aí teríamos aqui, senhor, observar a alternativa por alternativa, né? O enunciado deixa claro e evidente que não há vínculo subjetivo, não há vínculo subjetivo entre os agentes ali para formarmos o concurso de pessoas, ali que já trabalhamos bastante a partir do artigo 29, concurso de pessoas. O requisito ali, só para dar aquela relembrada, é o PRIO, né? PRIO, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas e identidade da infração. E tem o principal o requisito que estaria aqui, que é chamado liame subjetivo, ou vínculo subjetivo. Não houve ausência desse requisito. Tá? E aí ocorre que, se houvesse um concurso de pessoas, sim, se houvesse um concurso de pessoas, tá, vença morrer, que cada um botasse ali fosse suficiente a quantidade de 0,1 ml mais 0,1 ml, a quantidade de 0,2 ml seria suficiente para matar, e houvesse concurso de pessoas, eles responderiam fatalmente por homicídio consumado. Correto ou não? Correto, correto. Tá? Sendo que aqui existe pela doutrina, esse caso aqui narrado pela doutrina, chama-se de autoria complementar. Eu precisei que um complementasse a outra, ou teoria ali da autoria acessória. Uma deveria assessorar a outra, de modo a chegar ao resultado. É quando duas pessoas atuam de forma independente, mas só a soma daquelas duas condutas que irão gerar e causar o resultado. É a chamada complementação de uma pela outra, tá? Que uma isoladamente não iria produzir o resultado de jeito nenhum. Tá? Então, qual a solução penal no caso dessa autoria complementar? É que cada participante responde pelo que fez. Então, no caso, em tese, seria tentativa de homicídio, pelo resultado final, homicídio consumado. Tá? Que seria tentativa se eles não tivessem conhecimento um do outro. Tá? Seria isso. Tá? A questão aí. Mas a alternativa A, senhores, já traz para a gente aqui, olha aqui, ó, que caso o Zenão e o Borges tivessem agido em concurso de pessoa, ele traz uma hipótese. Se tivesse, né, agido em concurso de pessoas, responderiam por homicídio qualificado doloso, consumado? Correto, senhores, corretíssimo. Se ele agisse em concurso de pessoas, conforme eu venho falando já desde o início, eles então responderiam por concurso questão qualificado. Qualificado por quê? Emprego de veneno, já vimos lá na questão anterior. Doloso por quê? Eles tinham dolo de realmente matar. O enunciado deixa claro isso. E consumado por quê? Consumado porque o Tale veio realmente a falecer. Então, a alternativa A nos traz essa alternativa como correta, tá? Não tem nem dúvida. E aí, a questão toda é que, se a soma dos riscos aí, criado pelos agentes colaterais, ali nós chamamos de agente colateral, tem uma alternativazinha falando de colateral lá, complementa uma outra que matou, deve, então, haver uma adesão subjetiva, tá, ok? Entre os dois, mas não houve. Então, ali colocou-se a hipótese, se fosse a questão de ter agido em concurso de pessoa, sim, o crime seria consumado. Se não houvesse a questão de concurso de pessoas, seria um crime tentado. Tá? Houve um crime tentado ali, e na sua forma de tentativa. Então, a alternativa A traz essa hipótese para a gente, então fechou a letra A, não tem nem para onde fugir. Tá? E vamos aí às alternativas, outras. A B, mesmo sem qualquer combinação prévia, Zenão e George deveriam responder por homicídio qualificado doloso, consumado? Não, já falamos que não. Porque não houve combinação prévia, a quantidade que o Zenão colocou lá, que foi 0,1 e o Gorgia 0,1, se um anulasse o outro, não seria ali, o Zenão não seria responsável por homicídio. Bem provável o Tales não falecer. Então, não podemos trabalhar com a chamada, do chamado consumado. Tá bom? Poderíamos até trabalhar com a tentativa, mas não consumado. Tá bom? Deixou claro aí? Deixou claro. E, nesse caso aí, a letra C, em questão de autoria colateral, realmente eu não sei
um em relação ao outro. A colateral trabalha assim, a teoria. Eu não sei um da conduta do outro. Aquele exemplo clássico que se tem na doutrina. Dois querem atirar com arma de fogo em uma pessoa e acabam os dois ao mesmo tempo, no mesmo segundo, um realizar o disparo em uma pessoa ali, na vítima. E ela vem a falecer. E aí a questão da perícia verifica que a munição saiu de A, e o A, então, responderá por homicídio consumado, e não no tiro de B, muito embora os dois projetis tenham penetrado no corpo da vítima. Então, B responderá apenas por tentativa, já que foi constatado por perícia que a munição saiu da arma DA. Tá? É o caso de colateral. E aqui não foi esse caso aqui. E aí um responderia por crime doloso e outro por tentativa. Aqui deixa aqui que foi questão de crime homicídio culposo. Em nenhum momento vamos poder trabalhar com homicídio culposo, tá bom? Se não podemos trabalhar com homicídio culposo, podemos já cortar essa aqui também. Agindo em concurso de pessoas, deveriam responder por homicídio culposo? Não, responderiam justamente por homicídio qualificado doloso, conforme a própria primeira alternativa nos traz, caso eles tivessem agido em concurso de pessoas. E aí eles trabalhariam e responderiam, aliás, por homicídio qualificado doloso, caso houvesse agido em concurso de pessoas. Então, essa alternativa já foi anulada por conta da primeira alternativa, que era a letra A, tá bom? É muita informação, mas é assim mesmo. E vamos para... Isso aí, para terminar, senhores e senhoras, nós temos aqui a questão 153, aí, em relação ao homicídio, a questão um pouquinho antiga, mas está dentro do que estamos trabalhando, sem nenhum problema aqui. Vamos ao que interessa. Vem dizendo aqui que o Ursa Maior pediu ao seu genitor adiantamento ali da quota par da herança, no que teria direito, sendo que foi negado. Inconformada, assassinou o pai ali, pois para ela somente dessa forma poderia desfrutar da herança que possuía. E de acordo com o Código Penal, podemos afirmar que aqui, senhora, nós temos que dar uma pausinha aqui rapidinho. Uma pausinha que eu digo, que abri para a gente aqui. Observe que há, sim, uma questão qualificadora em relação ao homicídio que houve ali, porque houve ali 121, parágrafo 2º, no inciso 1, vem dali houve uma promessa. Houve promessa, não, houve um motivo torpe. E quando há promessa, quando há questão de dinheiro, envolve dinheiro de pagamento, ou promessa de pagamento, ou outro motivo torpe, aí fala outro motivo torpe é porque envolve isso aqui, envolve dinheiro. É só lembrar daquela questão de Susana Richthofen. Aí o senhor irão lembrar que a Susana matou os pais ali com aqueles irmãos cravinhos, aquela coisa toda que nós já conhecemos, é bem emblemático isso aí, e aí foi por motivo torpe. E, nesse sentido, há já a questão da qualificadora no motivo torpe. E também há uma circunstância agravante, lá previsto no artigo 61, inciso 2, a linha A, que fala justamente do cometimento do crime também por motivo torpe. Então, se já existe uma qualificadora, senhores, essa qualificadora ela é uma causa especial. E se ela é causa especial, não posso utilizar a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha A, que fala também do motivo torpe. Eu teria, se esse caso se aplicasse também a circunstância lá na segunda fase, eu teria como o julgador aplicando, indo contra ao princípio do bis in idem. Eu estou aplicando as duas coisas para um caso concreto, a mesma coisa para um caso concreto, e não é o caso. Muito embora ela irá responder como agravante de ter realizado o homicídio contra um ascendente. Aí sim, ela pode utilizar essa agravante? Pode utilizar a agravante prevista lá no artigo 61, inciso 2, a linha E, lá que agrava a pena quando o motivo de homicídio, de cometer o crime, não é nem homicídio, cometer o crime contra a ascendente. E com todas essas informações vai ficar fácil agora responder. A letra A, quando houver qualificadora e circunstância agravante, a qualificadora nós já vimos, senhor, artigo 121, parágrafo único, parágrafo 2º, inciso 1. Aqui nós temos duas circunstâncias agravantes. A circunstância agravante do artigo 61, inciso 2, a linha A,
que seria da torpeza, motivo torpe. Aqui eu não posso utilizar o motivo torpe. E também tem a agravante do artigo 61, inciso 2, e a linha E. A linha E, isso mesmo. A questão de ascendente. Tá bom? E aí o julgador aumentará a pena aplicada em 2 vezes face à ocorrência? Não, não se pode aplicar 2 vezes, tá bom? Não se pode. A questão aqui que na segunda fase eu vou apenas aplicar, já trago a qualificadora lá, a questão do crime de homicídio qualificado, o quanto da pena lá, a pena base utilizada lá no artigo 121, já começo dali, da qualificadora. E eu vou acrescentando aqui apenas as questões das agravantes. E eu não posso aplicar 2 vezes em face da ocorrência. Então, a letra B, a circunstância qualificadora exclui a circunstância agravante? Sim, exclui, porque a circunstância qualificadora para esse caso aqui, é a questão lá prevista no artigo 121, parágrafo 2º, e inciso 1, que fala da torpeza, que é por motivo torpe, logo no final fala ali, ou por outro motivo torpe, ela tem que anular justamente essa agravante aqui, prevista no artigo 61, inciso 2, a linha A. Então, por isso, ela exclui realmente essa agravante aqui. Muito embora irá permanecer agravante dos ascendentes aqui. Tá ok, senhora? Então, a letra A estaria correta no sentido do nosso entendimento aqui da questão. Letra C, a circunstância qualificadora não exclui a circunstância agravante. Exclui, nós vimos que exclui. Letra D, do caso de concurso de agente, a circunstância agravante não será considerada para aplicação da pena? Será sim, senhores, será considerada para aplicação da pena, sem sombra de dúvida, não há dúvida, tá bom? E aí, com toda essa informação, nós fechamos aqui a questão de homicídio, e aí podemos partir já para o próximo crime em espécie, que seria ali a questão do induzimento, instigação, a questão do auxílio ao suicídio e automutilação. Senhores, fiquem com Deus e até o próximo encontro.